o presidente Lula afirmou ontem que o governo não estava preparado para a quantidade de incêndios que acontece aí por todo o país. Eu vou abrir aspas aqui. O dado concreto é que a gente não estava 100% preparado para cuidar desse tipo de coisa. Foi o que disse o Lula em uma reunião lá com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e também do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Lula também afirmou que há fortes indícios de que parte desses incêndios sejam criminosos. Por exemplo, no último domingo, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar causas de um incêndio no Parque Nacional lá em Brasília. Sem citar nomes, o presidente cogitou a possibilidade de que os incêndios podem ser aí, entre aspas, coisas políticas. Aspas de novo para Lula. Fomos fazer uma visita em 3 cidades na Amazônia e na volta, no que parece uma provocação, encontramos vários focos de fogo. Talvez isso seja por causa da COP30 no Brasil, pela performance do Brasil na discussão ambiental ou por motivos políticos. Às vezes a gente não sabe, não pode acusar, mas há suspeita, fecho aspas aqui para o que disse o presidente Lula, que também disse que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, irá apresentar uma série de propostas que devem ser entregues pelo governo federal como projetos de lei, decretos e medidas provisórias para resolver o problema no país. Se manifestaram também os presidentes do Senado e do Congresso e também o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, Barroso diz que há que se endurecer as leis com relação a crimes ambientais. Aí os outros políticos disseram que não, que tem que moderar, que tem que ser, né, não pode endurecer tanto, tem que endurecer, mas não pode ser muito. Então há um estica e puxa nessa corda sobre a questão dessas queimadas por todo o país. Pode ser que Rafael tá me olhando assim, ávido. Porque eu tô prestando atenção, né? Você tá falando? Vai, Kim. Não está 100% preparado para lidar. Essa foi a frase, então, do Lula, do presidente. Eu também concordo. Eu acho que a ineficiência do Brasil está muito mais nas políticas públicas que não foram implementadas num período, pelo menos, dessa legislatura como presidente da República. Porque na campanha eleitoral, nós vimos muitas críticas com o governo anterior, as queimadas, etc. Eu acho que já poderia ter, né, rogado, então, para si a responsabilidade, já que iniciou um novo governo, e trouxesse, enfim, a legislação mais dura para que efetivamente possa ter uma eficiência melhor e aí evitar qualquer tipo de questões criminosas, enfim. E, claro, nós somos amigos da França, né, o pessoal mais interessado na Amazônia. Eu acho que tecnologia não iria faltar para o Brasil se tivesse antecipado isso para trazer tecnologias para poder fazer com que evitasse esse tipo de incêndio. De forma natural, as secas, tá, mas existe tecnologia. É só você ir para Israel, por exemplo, ter, né, algo diplomático com Israel, para trazer tecnologias para o Brasil sobre isso. Eu acho que a ineficiência do Brasil está muito mais em implementação, em não implementar, aliás, políticas públicas relacionadas a isso. Infelizmente, fica só num discurso, criticar. Agora caiu no colo. E não adianta terceirizar a responsabilização. Acho que ele tem que se falar assim, não, é culpa minha isso aqui. A minha ministra, infelizmente, não está sendo eficiente o suficiente. Tem que ser assim. Porque se fosse um governo anterior, todo mundo ia responsabilizar quem? O chefe do executivo e quem colocou lá na pasta. Aquele que dá boiada. Hoje, tá feio. Mais de 60% do país tem fumaça. Isso é um problema. E não é do governo anterior, é desse governo. Vamos lá, Ângelo Rigon. O governo tem sim uma parte de responsabilidade que prometeu fazer a autoridade climática logo no início do governo, não fez. Só está fazendo agora porque está acontecendo esse pampeiro todo. Mas há que se considerar que ele pegou uma terra arrasada. Durante 4 anos, ninguém se preocupou com o meio ambiente no país. Eles queriam passar a boiada. Fora isso, existem, por exemplo, ontem eu vi lá o adolescente tocando fogo. Aí o pequeno agricultor tocando fogo. Há uma colaboração que você não pode cobrar só do governo. É a sociedade, é igual o lixo que descarta em Maringá. A culpa não é só da prefeitura que não vai resgatar. O cara não podia jogar lá. Então, cada um tem sua responsabilidade de uma forma geral, nesse caso, que simplesmente dá dó de ver. Que todos vamos pagar, principalmente no futuro. Vai, Tupã. Você riu? Quero te ouvir. Mas, Paulo Caetano, o governo está sendo incompetente em resolver o problema das queimadas.
Tanto falaram no passado que deveriam ter um plano. E a Marina Silva já está há quase 2 anos lá e mostrou que não sabe o que está acontecendo com o Brasil. Não tem ideia nenhuma de como resolver o problema. Então, Paulo Caetano, se ela não tem, vaza, Marina, que o fracasso já está evidente demais, dando de goleada do que aconteceu no governo anterior. Paulo Caetano. Edivaldo Magro. Ô Paulo, o problema de catástrofes naturais é mundial, né? Tem um incêndio nesse momento acontecendo em Portugal, praticamente descontrolado. Nos Estados Unidos acontece com frequência grandes incêndios. Quer dizer, o mundo mudou e nós não nos preparamos para isso. Não é diferente no Brasil. No Brasil houve flexibilização muito em relação a desmatamento. Aí você tem um conjunto de fatores. Eu reconheço também que esse governo tem sido inepto em enfrentar a questão do fogo. Demorou, a Marina Silva sumiu, precisou o Tribunal Superior, né, o STF, intervir para cobrar ação mais imediata. Houve sim uma ineficiência, há que reconhecer. Mas é importante também reconhecer que ninguém está preparado o tamanho do problema que tem surgido no mundo, e não só no Brasil, com as mudanças climáticas, né? Nunca teve uma seca tão intensa no Brasil, se eu não me engano, a última foi lá na década de 50. Então, assim, a gente precisa discutir mais clima e nós não discutimos. A questão do lixo, né, o Regon citou, é um recorte pequeno do tamanho do problema, e ninguém discute isso nessa dimensão que tem a partir da defesa civil no Brasil, né? Nas cidades são totalmente despreparadas para enfrentar a catástrofe. Então, a gente politiza o debate, né? Então, somente quando o problema não é esse só, mas também não é o governo A, governo C, o anterior. Nós vivemos uma situação extremamente dramática, perigosa e, como o Rigon disse, no futuro nós vamos pagar. O futuro é agora, viu, Rigon? Nós já começamos a pagar e pagar muito caro. Rejane? O que chama a atenção de todo mundo é que sempre foi realmente culpa do presidente anterior, né? Inclusive o que acontece no mundo inteiro sempre foi culpa dele. Mas enfim, né? Agora, será que existe dentro... Eu tô perguntando um questionamento mesmo porque eu não vi. No plano de governo maringaense para as prefeituras, alguma medida para minimizar as ações das mudanças climáticas para Maringá? Porque a gente passou por tantos problemas nesses últimos anos aí com quedas de árvores que eu imagino que esses próximos candidatos tenham. Porque precisa ser revisto isso mesmo. Eu acho que assim também um pouco é cíclico, né? Como você colocou aqui, Divaldo, em 1950 aconteceram umas secas, agora está acontecendo de volta. E assim o mundo vai mudando, a gente tem que estar preparado para ele. Vai, Daniel Matos. Profundo. Ô Paulo, quando o presidente disse que o Brasil não estava preparado, a gente espera então que ele prepare o país, né? A gente não quer ficar vendo as críticas a governos anteriores, a gente gostaria que ele tomasse essas atitudes. Acho que a junção dos poderes tem que ter essa união justamente para que existam leis mais rigorosas, que se cumpram as leis e principalmente uma educação. A gente comenta que a educação é tudo. Aqui no caso, Maringá mesmo, ontem o Rigon acho que publicou no blog dele, pessoas tacando fogo, vários lugares assim que as pessoas não têm noção do perigo e aí a culpa é do presidente, a culpa é do prefeito, não, a culpa é da pessoa mesmo, que é um inconsequente, vai lá e taca o fogo. Isso é um problema pequeno, mas se o país não está preparado, a gente espera que o presidente prepare o país e que o próximo presidente dê continuidade e a gente não sofra mais com isso.